Tratar bem e ter os cuidados necessários com a alimentação dos animais é um grande desafio para os pecuaristas. E estes precisam ter conhecimento na área, principalmente com a silagem, pois pode causar doenças no rebanho. A palma não tem risco de dar doença, desde que seja administrada corretamente. Né? Os farelos também não têm risco de dar doença, desde que estejam bem conservados e que se dê corretamente, não dê em excesso de uma única vez. Mas a silagem, por ser um produto, além de uma fermentação, ela precisa estar adequada. Então, quando você colhe o milho, o capim e ensila, você objetiva fermentar aquele material para que não o material não se estrague, tá? E conserve as qualidades que ele tem. Então, se eu colho uma palha de milho com uma espiga, ou uma cana, um capim e vou ensilar, aquele silho precisa estar adequadamente vedado para não entrar ar nenhum, tá? Então, aquele material ele acidifica pela fermentação e essa acidificação ela conserva o material, a forragem, para que não se desenvolva bactérias que causam doença. Tá? As principais que a gente observa quando a silagem tem falhas são algumas clostridioses, tá certo? Muitas vezes se o animal quando come uma silagem que não foi feita corretamente, ele pode ter uma clostridiose apesar de ter sido vacinado contra a clostridiose. No Cariri paraibano, os pecuaristas recorrem a fazerem silagem para poderem terem comida para os animais no tempo da estiagem. E para isto é preciso saber fazer todo o processo, seguindo algumas regras. Tá? Então, a silagem, para ser bem feita, ela tem que ser observada duas questões. Uma é a perfeita compactação, tem que socar bem a silagem, e outra é o percentual de água. Né? O produtor que tem experiência em fazer silagem, ele sabe disso. Tem um ponto certo de ensilar o material. O capim ele tem o ponto certo de ensilar. Ele não pode estar muito verde. Né? Se ele tiver muito verde, vai acumular água na silagem e aí vai dar doença, provavelmente, principalmente clostrídio. Tá? E se o capim tiver muito passado, como se diz assim, muito seco, ele não consegue compactar, porque ele fica muito solto, fica difícil de compactar. Então, são essas questões que tem que observar em silagem para evitar o aparecimento de doenças. É a compactação e o ponto de ensilagem, que o ponto de ensilagem ele leva em consideração o quanto de água tem naquele capim, ou naquela palha, ou naquela cana. Alguns comerciantes até fazem silagem em suas terras e comercializam na feira. Esta também é uma forma de ganhar dinheiro, mas para quem vai comprar tem que ter muito cuidado, pois a mesma pode não estar muito boa. Então, uma coisa que a gente deve observar muito é sobre essas silagens que são compradas em sacos. Muitas vezes os sacos se furam e entra oxigênio ali e aquele oxigênio já desfaz todo o processo que estava tendo no começo de fermentação e aquela pH sobe, né, que é a questão da acidez, e começa a dar uma condição de multiplicação do clostrídio, que é um dos causadores da clostridiose. Então, muita atenção aí em quem está comprando silagem, para não comprar silagem ruim. Porque se você está comprando silagem ruim, você está levando a doença para o seu rebanho. Na hora de fazer uma silagem, o pecuarista adota algumas regras. Mas nem sempre é necessário em alguns casos, como ter que colocar ou não uma lona embaixo do capim moído para a fermentação. Não é necessário você colocar uma lona no assoalho do silo, do local onde você vai ensilar. Tá? O importante é que você coloque num local que que a água da chuva não venha chegar onde está a palha que foi moída ali, tá? Então, às vezes você coloca uma lona embaixo e acontece de o capim ou a palha estar um pouco úmida além do ponto de silagem. Então não tem para onde drenar aquela água, entendeu? Então embaixo da silagem você vai ver um material que está já em processo de putrefação, vai ficar preto, não vai ficar com aquela cor nem aquele cheiro que é característico da silagem, entendeu? Então é melhor você fazer numa parte alta do terreno, um chão mais batido, e fazer quando for cobrir, né, proteger bem para que não venha água escoando e venha para debaixo da silagem.